Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família, que está trazendo para você o programa Conhecendo a Igreja, dando a você, querido ouvinte, a oportunidade de aprender mais sobre a nossa igreja. Sou a Márcia Cândido e, junto com o José Rodrigues, iremos a cada sábado trazer um tema diferente para você aprender mais sobre a nossa igreja. Muitas vezes, meus queridos ouvintes, somos questionados por alguns assuntos da nossa igreja que não sabemos responder, não é mesmo? Mas é aqui, no programa Conhecendo a Igreja, que você tem a oportunidade de tirar sua dúvida e aprender mais sobre a nossa igreja. Ligue para nós no 088-981-351790. Deixe aqui a sua mensagem, as suas sugestões de tema para o próximo programa e tiraremos também todas as suas dúvidas. A Rádio JC Guaçucê está sempre de braços abertos para lhe acolher. Hoje, meu querido ouvinte, é 18 de março de 2023, em Guaçucê, 14 horas. Nossa igreja hoje celebra São José, chefe da família de Nazaré, e também o padroeiro da igreja. Que nós possamos, meus queridos ouvintes, assim como ele, colocar nossa vida a serviço do projeto de Deus. Hoje nós temos como tema as imperfeições morais. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque está chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema as imperfeições morais. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. E rogamos a nosso Pai, São José, a sua intercessão hoje, véspera do seu dia, hoje sábado 18. Então, muitas igrejas que têm São José como padroeiro estarão celebrando neste domingo a sua festa. E nada mais importante do que rogar neste dia não só a intercessão de Maria, nossa mãe, mas de São José, o justo, o glorioso São José, que teve a honra de ser escolhido para ser o pai adotivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as imperfeições morais são pecado? Então, nós vamos hoje conversar um pouco sobre este tema, que é a imperfeição moral propriamente dita. Por imperfeição moral, em sentido estrito, entende-se o ato que, embora não viole algum preceito explícito da lei de Deus, venha a ser contradição a um conselho dado direta ou indiretamente pelo Senhor a fim de facilitar a união da alma com Deus. Seria a prática de um bem menor, com rejeição consciente de um bem maior. Em outros termos, designa-se como imperfeição moral o ato de vontade pelo qual determinada pessoa, podendo escolher entre dois alvitres honestos, ambos, mas de valor desigual, opta deliberadamente pela solução que tal pessoa julga ser a menos perfeita do ponto de vista moral. Não vem ao caso, portanto, as pequenas faltas que escapam à deliberação do agente, por mais virtuoso que seja. Se ficam involuntárias e subtraídas à responsabilidade do sujeito, a menos que este deliberadamente dê ocasião remota a tais
ímpetos da natureza. Eis alguns exemplos. Um jovem estudante sequioso do bem, mas um tanto leviano, viu-se certa vez em situação penosa da sua vida. Resolveu então, durante 9 dias consecutivos, assistir à Santa Missa, celebrada na capela mesma de sua escola, ora antes, ora depois das aulas. Uma vez terminados esses exercícios de piedade, verificou que não lhe haviam prejudicado o cumprimento dos deveres de Estado. Em consequência, surgiu-lhe espontaneamente no espírito, ávido de bem, uma perspectiva nova que o começou a torturar. Poderia continuar a participar diariamente da missa, à semelhança de tais e tais colegas que o faziam, sem negligenciar suas obrigações profissionais. Não indo à missa, dedicava os 3/4 de hora respectivos a leituras ilustrativas, leituras que ele própria poderia dispensar, ou que, com um pouco de generosidade, procurando distribuir melhor o tempo, poderia fazer em outro período do dia. Em última análise, ponha-se-lhe o dilema: maior generosidade ou menor generosidade no serviço de Deus, mais perfeição ou menos perfeição, sem que houvesse transgressão de algum preceito no exercício da vida cristã. Caso optasse nas circunstâncias acima pela não assistência à missa fora dos dias de preceito, o jovem teria cometido um ato dos que chamamos acima imperfeição moral. Não está claro que tal imperfeição seria também um pecado. Por isso interessa-nos, nesse artigo, indagar se haveria pecado ou não no ato de recusa do jovem. Outro exemplo, Ludovico costuma conceder a si mesmo pequenos prazeres desnecessários, como o uso de fumo, refrescos especiais, conversas demasiadamente prolongadas. Em determinada ocasião da vida, ele percebe que a renúncia de tais concessões lhe daria mais liberdade e vigor espiritual para procurar a Deus. Passa então a experimentar continuamente o chamado da graça que o convida a mudar de regime. É assim que se põe em sua alma o dilema: bem maior ou bem menor, na caminhada para Deus. Dado que não se renda ao convite, cometerá uma imperfeição moral. Será isso um pecado? Assim exposto o conceito de imperfeição moral, vejamos como se relaciona com o pecado. Imperfeição moral e pecado. O assunto tem sido ardorosamente estudado pelos teólogos, ficando até hoje aberta a questão. Há, sim, autores que distinguem claramente entre imperfeição moral e pecado, julgando que aquela possa ocorrer sem culpa do sujeito respectivo. Neste caso, a pessoa se deveria arrepender sinceramente de suas imperfeições, repudiando-as por serem entraves à ação da graça na alma, mas não as deveria acusar em confissão sacramental, pois, não sendo pecados, não constituiriam matéria para absolvição. A imperfeição seria um ato defeituoso, não porém pecaminoso. O primeiro autor que haja sustentado esta sentença parece ser o teólogo João de Lugo, professor de moral no Colégio Romano de 1620 a 1641.
Outros teólogos, seguindo um ensinamento mais tradicional, afirmam que toda imperfeição consciente e voluntária vem a ser pecado. Na verdade, por muito estranho que isso pareça, deve-se dizer que as duas sentenças não se excluem, antes completam-se mutuamente, desde que se faça o que muitas vezes se deve fazer em tais casos, uma distinção. Distinguiremos, portanto, no nosso problema entre o plano teórico, abstrato e a linha prática dos atos concretos. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que muitas vezes há questões na vida que algumas pessoas colocam para nós e dizem assim: não é pecado, né? Vou aqui citar o exemplo da bebida alcoólica, né? Em festas de padroeiros ou em qualquer outra ocasião, mas principalmente festas de padroeiro, que é o nosso assunto hoje sobre a igreja, né? Esse programa é para falar sobre questões da igreja, para conhecermos, para aprendermos cada vez mais. Então, é pecado? Não, não é pecado beber uma cerveja ou duas, mas o excesso é pecado. Já nos fala tanto a Bíblia Sagrada, né? A Sagrada Escritura nos fala muito sobre isso, principalmente nas cartas de São Paulo, em falar sobre os excessos, né, da bebida, do vinho. E não é pecado, mas pode se tornar ocasião de pecado quando uma pessoa bebe, por exemplo, a primeira dose. Nós sabemos que tem pessoas que não se controlam. Então, como é que ela vai lidar com essa situação, vendo que a igreja oferece a mesma coisa que o mundo oferece? Os prazeres da carne, como a bebida alcoólica. E aqui ele começa esta discussão, professor Felipe Aquino, sobre separar as imperfeições morais do pecado. Então, consideremos, em teoria, a imperfeição moral em si mesma, ou independentemente de quaisquer circunstâncias em que ela, na realidade concreta, ocorra. Imperfeição, dizíamos, não é violação de um preceito do Senhor, mas apenas negligência de um conselho ou de uma norma que visa promover maior perfeição espiritual. Ora, a execução de tal norma ou de um conselho ficará sempre facultativa. Em si mesma nunca poderá constituir um dever. Paralelamente, portanto, a sua violação por si só nunca equivalerá a um pecado. O conselho que impusesse a obrigação já deixaria de ser conselho para tornar-se preceito. Donde se vê que, abstratamente considerada, a imperfeição moral não pode ser tida como pecado. Por si, ela ainda é um ato bom, ato concorde, sim, com a lei de Deus. Apenas se lamenta que tenha por objeto um bem exíguo, em vez de um bem maior, que o agente, se fosse mais generoso, poderia, sem dúvida, escolher. Contudo, o bem menor não pode ser confundido com o mal, como o menos branco não chega a ser negro, nem o menos quente chega a ser frio. Consequentemente, dever-se-á dizer, em teoria ou abstratamente falando, não peca o estudante que voluntariamente deixa de assistir à missa em dia de semana para se dedicar estritamente às leituras ilustrativas ou menos às práticas esportivas moralmente lícitas. Contudo,
é de notar que na realidade prática não existem atos abstratos, independentes de circunstâncias concretas, que inevitavelmente vão influir na qualificação moral da conduta humana. Por isto faz-se mister, voltemos agora a nossa atenção para outro aspecto da questão, a prática. Então, na prática, todo ato humano, consciente e deliberado, é inspirado por determinada intenção do respectivo agente que, assim agindo, visa atingir tal ou tal objetivo preciso. Ora, a intenção do agente é sempre e necessariamente ou boa ou má, do ponto de vista moral. Em outros termos, a intenção do agente em todo e qualquer caso está necessariamente voltada para um objetivo que, em última análise, ou é conforme a lei de Deus ou contradiz a esta. Todo homem age sempre, direta ou indiretamente, em vista do último fim, ou em vista de Deus, ensina a ética geral. Digamos então que alguém seja colocado diante de um conselho de perfeição espiritual, conselho que convida a fazer uma obra de maior virtude do que as que tal pessoa costuma praticar. Tratar-se-ia, por exemplo, de renunciar ao fumo, a conversas supérfluas, assistir à Santa Missa em dia de semana. A pessoa assim intimada entrará em deliberação consigo mesma, a fim de proferir o seu sim ou o seu não ao convite do momento. Se depois de deliberar ela puder sinceramente dizer: é bom para mim não atender a tal conselho, pois essa omissão favorecerá o desenvolvimento normal da minha vida de amor a Deus. Tal pessoa, deixando de praticar o conselho, estará realizando um ato bom, um ato de virtude, escolhendo um bem em si mesmo menor em vez do bem em si mesmo maior. Tal pessoa não estará cometendo pecado, nem estará praticando um ato moralmente neutro ou indiferente, mas sim um ato positivamente bom, ato diretamente encaminhado para a maior união com Deus. A esta altura surge espontaneamente a questão: como justificar tão estranha sentença? Quais seriam os motivos pelos quais uma obra em si mesma menos perfeita poderia ser rejeitada em nome da própria virtude ou da maior união com Deus? Então, os moralistas costumam indicar 4 razões. Então, vamos a algumas delas. A primeira: a obra mais perfeita entraria em conflito com outra obra que, embora mais modesta, não poderia ser prejudicada por pertencer aos deveres de Estado do sujeito. Em outros termos, o conselho contrariaria a algum preceito. Por exemplo, a mãe de família que só pudesse ir à Santa Missa em dia de semana, abandonando seu filhinho gravemente doente em casa, em nome da virtude mesma, deveria desistir de praticar o conselho de perfeição. Segunda, a obra mais perfeita imporia ao nosso próximo sacrifícios que a caridade exigiria lhe fossem poupados. Por exemplo, uma pessoa cega que só pudesse ir à Santa Missa quando acompanhada por outra, deveria levar em conta a situação da acompanhante, eventualmente em nome da caridade mesma, teria que renunciar à Santa Missa. Terceiro, a obra mais perfeita exigiria do sujeito sacrifícios tais que este perderia a alegria necessária à restauração de suas forças ou à expansão normal de sua vida psíquica. Em outros termos, sendo ainda principiante na vida cristã,
A pessoa não aguentaria a renúncia que a obra melhor exigiria de sua parte. Tal é o caso de quem ainda precisa de suas horas de recreio, conversas, leituras, divertimentos lícitos, porque o silêncio prolongado e o isolamento seriam mais prejudiciais do que benéficos à sua saúde mental. Quarto, a preocupação de seguir as obras de conselho provocaria obsessão e perturbações nervosas que entravariam a vida espiritual do sujeito. É o que se pode dar com pessoas tendentes aos escrúpulos, as quais indiscriminadamente, se quisessem incutir a prática do mais perfeito, facilmente perderiam o senso do equilíbrio. Digamos, porém, que depois de deliberar consigo a pessoa não possa indicar algum dos motivos acima, ou em suma, algum motivo razoável para declinar o conselho. Ao contrário, ela vê claramente que a obra aconselhada, embora modifique a natureza, muito concorreria para desenvolver a sua caridade sem prejuízo para o próximo, sem mesmo contraindicação alguma. No caso, como julgaria o moralista? Omitir a obra aconselhada equivale a uma atitude desarrazoada, frequentemente mesmo a uma atitude inspirada por negligência ou preguiça. Ora, comportar-se voluntariamente de maneira desarrazoada em relação a Deus é pecado. Pecado leve ou grave conforme as consequências desse comportamento desarrazoado. Todavia, não poderia alguém dizer com plena paz de espírito: omito a obra aconselhada não porque nutra mais intenções, mas simplesmente porque não é obra absolutamente obrigatória? Replicariam os moralistas que essa neutralidade seria ilusória? Na verdade, serviria de cobertura honesta e ou de pretexto para o comodismo, a covardia ou o egoísmo da pessoa. Em última análise, uma das leis fundamentais de todo tipo de vida, por conseguinte também da vida cristã, é crescer e desenvolver-se. A vida é dinâmica, de modo que quem consente em paralisá-la já a está sufocando. Em consequência, quem voluntariamente rejeite o bem maior para praticar um bem menor, sem motivo justificado, unicamente por covardia, está derrogando as leis de sua vida espiritual, concorrendo para atrofiá-la, o que vem a ser um ato desarrazoado, ou mais precisamente, um mal moral, um pecado. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a discussão vai cada vez mais nos levando a esta reflexão sobre as imperfeições morais que muitas vezes, quando não é pecado, nos leva ao pecado. Então, meus amados irmãos, aqui nós fazemos um pequeno intervalo e já já retornamos para a nossa conversa. Já retornamos, meus amados irmãos, no nosso pequeno intervalo e voltamos à nossa conversa sobre as imperfeições morais. Então, algumas observações, algumas normas complementares. Na vida cotidiana pode acontecer que não consigamos perceber com exatidão o verdadeiro motivo de nossas ações ou omissões, prudência autêntica, construtiva ou covardia, negligência mórbida e com efeito difícil discernir. Onde termina a genuína sabedoria e onde começa o descaso? Em casos de dúvida, a alma
bem intencionada optará pelo alvitre que lhe parecer mais acertado. O Senhor Deus então levará em conta a sinceridade com que essa criatura estiver procurando alcançar a perfeição. Justamente a dificuldade que experimentamos para avaliar devidamente o motivo de nossas omissões leva-nos a crer que cometemos imperfeições, atos pouco generosos, covardes, não de todo conscientes e voluntárias. Essas na medida mesma em que são indeliberadas, ficam aquém da moralidade, não podendo ser classificadas nem como atos bons, nem como atos pecaminosos. De modo geral, verifica-se que todo homem pratica muitos atos tão espontâneos que antecedem qualquer reflexo e uso da liberdade. Por estas circunstâncias, tais atos não acarretam sanção, recompensa ou pena sobre si, propriamente. Não contam na vida moral do indivíduo. Contudo, deve-se dizer, são atos que, embora não constituam um ato moral, um mal moral em si mesmo, ao menos interrompem a caminhada para a perfeição espiritual. Impedem que a vida do sujeito seja inteiramente cheia, disseminam o vazio nas jornadas da pessoa. Faz-se mister, portanto, combater a ocorrência de tais atos, a fim de que não se perca alguma parcela de tempo e seja devidamente desdobrado o potencial de perfeição latente em cada personalidade. O combate será travado na medida em que a alma procurar mais e mais controlar suas ações, vencendo a concupiscência desregrada, assim como a rotina espiritual. Verdade é que nem os santos conseguiram sempre evitar todos os atos indeliberados. Contudo, progrediram pela senda da perfeição na medida em que os foram debelando. Procurando adquirir o pleno domínio sobre si, a alma justa estará enfrentando outro obstáculo para a perfeição, os atos tíbios ou remissos. Estes são atos em que não está empenhado todo o vigor religioso da pessoa. Processam-se como se na periferia da alma, deixando adormecida uma boa parte de suas energias sobrenaturais. Cá o que se dá, por exemplo, com quem possui 10 talentos ou 10 graus de amor a Deus, mas na realidade age como se tivesse apenas 5 talentos ou 5 graus de amor, e assim age porque é voluntariamente mole ou covarde. Os atos remissos ou tíbios dispõem ao pecado grave, pois deixam inexplorado o vigor sobrenatural da alma, acarretando-lhe uma espécie de atrofia espiritual, a semelhança do que se dá com quem tem 2 braços, mas só se serve de um, talvez por estar engessado o outro. Este outro, permanecendo inerte, tende a se atrofiar e perder. Como se compreende a atrofia espiritual assim induzida, permitirá o desenvolvimento de concupiscências e paixões, as quais cedo ou tarde sobrepujarão os bons hábitos, provocando faltas graves. Destas considerações se depreende a importância da luta contra a rotina ou contra todo modo de agir superficial e tíbio. Após o que foi dito, vê-se que resposta a dar à questão: está o cristão obrigado, sob pecado, a praticar
sempre o que há de mais perfeito, não lhe sendo lícito optar por um ato bom menos perfeito? A solução se reduz aos seguintes termos: o cristão está, sim, obrigado a seguir sempre o alvitre mais perfeito. Em caso contrário, sufocaria a sua vida espiritual. Observe-se, porém, não se trata do mais perfeito entendido de maneira absoluta, pois este não estaria talvez proporcionado às condições individuais e às graças que Deus distribui pessoalmente a tal sujeito. Trata-se apenas do mais perfeito, proporcional às possibilidades de cada indivíduo. Assim, nem todos estão obrigados a abraçar o celibato por amor a Cristo, embora este gênero de vida seja em si mais perfeito do que o estado conjugal. Há casos, sem dúvida, inumerosos, em que o mais perfeito para tal e tal sujeito consiste em contrair matrimônio na vida matrimonial. Então, o cristão deverá manter a vida de a consciência, a viva consciência de que foi chamado a praticar a perfeição ou a ser santo. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que a discussão vai se prolongando, né? Ou seja, aqui ele já coloca um ato mais prático, né? A prática do celibato ou a vida matrimonial. E há graus para cada pessoa. Há pessoas que não suportaria o celibato, né? E por isso são chamados a vidas do sacramento do matrimônio, ao matrimônio, a vida conjugal. E é nesta vida conjugal, nesta vida matrimonial, que ele é chamado a ser santo e também a santificar os que convivem consigo nesta vida, a esposa, o esposo, os filhos que nascem desta união, e aqueles que são chamados ao celibato, como os que vivem o sacerdócio ou a vida religiosa celibatária. Estes são chamados à perfeição, são chamados a ser santo no celibato, a uma vida de entrega mais, uma união mais próxima com Deus, o seu amado, como viveram grandes santos da nossa igreja, né? Santa Teresa de Ávila, religiosa do Carmelo, São Padre Pio, Santa Teresinha, Santa Gema Galgani, que mesmo não vivendo uma vida religiosa, viveu o celibato na sua vida de leiga. Para que haja obrigação de seguir o alvitre mais perfeito, é necessário outro sim, que a pessoa o veja como tal, isto é, tenha certeza de que é o Espírito Santo que lhe está indicando uma obra mais perfeita a realizar. Recusar arbitrariamente a inspiração do Espírito Santo, percebida com clareza, dizem bons autores, não é atitude inspirada pelo amor de Deus, nem atitude que se concilie com intenção e aspirações retas, vem a ser antes algo de desarrazoado, ou no caso, um pecado. Então, meus amados irmãos, aqui vamos partir para um exemplo prático do nosso dia a dia, sem questões tão abstratas. A Santa Missa durante a semana, principalmente na quinta-feira. Por exemplo, a igreja libera a pessoa que trabalha durante a semana, às vezes trabalha no domingo, então o dia de folga dela, vamos dizer que seja na segunda, as grandes capitais que não param nunca, né? Então a folga dela é na segunda. Ela não tem um horário de missa antes ou depois de ir para o trabalho no domingo. Então ela sai de casa para ir para o trabalho, não tem nenhum horário de missa. Quando chega também não tem nenhum horário de missa. Então ela
obrigatoriamente como cristã, como sendo o domingo seria a segunda, que é a folga dela. Então, durante a segunda, tem os horários de missa, então ela tem que procurar a Santa Missa no seu dia de folga. Não é pecado ela faltar ao domingo, porque a sua obrigação de sustento da família, do trabalho, a impede de frequentar a Santa Missa no domingo. Mas, por exemplo, uma pessoa que não trabalha durante a semana, tem a quinta-feira para adorar ao Senhor, para ir à Santa Missa, e não vai simplesmente para ficar jogando conversa fora. Então não é um pecado, porque a lei de Deus diz que é o domingo reservado à Santa Missa, né, ao dia do Senhor, mas é uma imperfeição, porque ele tem a oportunidade de participar da Santa Missa, de adorar o Senhor, e não deixa porque quer estar com outras pessoas que não o seu Senhor, ter uma vida social, mas tem a semana inteira, por exemplo, de segunda a sexta para estas outras ocasiões, e tem a Santa Missa na quinta e deixa de participar. Então, esta imperfeição a leva a cometer futuramente um pecado, porque futuramente a vida social imposta pela sociedade vai lhe pedir algo muito maior, ou seja, lhe pedir que abandone também a missa no domingo. Muitas pessoas, e aqui deixo só o alerta, não uma crítica, viajam nos finais de semana, no domingo, e não participam da Santa Missa. Então, é um dos prazeres que leva ao pecado, né? Porque o cristão praticante, ele tem por obrigação, e é lei de Deus, participar da Santa Missa no domingo. Então, se ele deixa por escolha de um prazer, de uma festa, de uma viagem, então ele comete este pecado. Então, é uma imperfeição moral que acaba levando ao pecado, né? Então, o pecado e salvação sempre devem estar em pauta na nossa vida espiritual. Então, o que diz o Catecismo da Igreja Católica? Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. Parágrafo 1488. Então, o primeiro pecado foi o pecado original, um ato de grave desobediência a Deus. Esse pecado passou para toda a humanidade e só pode ser cancelado pelo batismo. No batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. São Paulo disse que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, versículos 23a, e que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, Romanos 5, versículo 12. O batismo nos liberta. São Paulo explica aos romanos: ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, sê-lo-emos igualmente por uma comum ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo de 3 a 5. Então aqui nós vemos já São Paulo
tendo esta conversa, este diálogo com os romanos sobre o pecado, sobre a salvação. Então, o salário do pecado é a morte. E aqui fazemos uma reflexão, por exemplo, sobre a nossa mãezinha do céu, Nossa Senhora. Ela não cometeu pecado algum. Por graça, na concepção, ela foi imaculada em virtude dos méritos daquele que viria a ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seu Filho, gerado pelo Espírito Santo no seu ventre. Então, ela é imaculada. Aí um preceito da nossa igreja, né? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Então, se ela é imaculada, não tem as manchas do pecado original. Se ela, por graça de Deus, evitou todo o pecado, e São Paulo afirma que o salário do pecado é a morte. Então fica a reflexão, meus amados irmãos, sobre a Assunção de Nossa Senhora. Eu, particularmente, com base na Sagrada Escritura, creio que ela não conheceu a morte, porque Deus assim o quis, e a graça de Deus e a sua vontade nunca mudam. Então, que nós possamos pedir a sua intercessão da Virgem Maria, do glorioso São José, né? E aqui vamos para o Evangelho de hoje, sábado 18, que a igreja no Brasil celebra São José, já que o seu dia é no domingo e domingo é o dia do Senhor. As igrejas, né, as comunidades que têm São José como padroeiro celebrarão normalmente amanhã o seu padroeiro. Então o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18, 20 a 21, 24. Então, o evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, fala-se muito pouco sobre São José na Sagrada Escritura. E esta passagem narra para nós um desses poucos momentos em que o anjo do Senhor aparece a São José em sonho. E aqui deixa claro dizendo que ele era justo. Então, quando fala que era justo, a pessoa era santa. Então, São José era este santo que teve a honra de ser escolhido para ser o pai do nosso Senhor e Salvador, de nomear, de dar nome ao Filho de Deus, assim como Adão teve a honra e a graça de dar nome às coisas, aos animais, à criação de Deus. São José teve a honra de nomear, de dar nome ao próprio Deus que se encarnou por nós, aos
nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muita graça, é muita santidade, meus amados irmãos, e nós encerramos hoje não como a tradicional Ave Maria, mas também rezaremos esta Ave Maria pela igreja, por nós, igreja, para que nós possamos trilhar um caminho de santidade, abandonando estas imperfeições morais em virtude de um bem maior, pelos bispos do mundo inteiro, pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo diocesano Dom Geraldo, pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo nosso pároco Padre José Evanilson. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E encerramos hoje com a oração ao glorioso São José. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena, no caso é a oração da novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Viva São José, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria, viva a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Bom, meus queridos ouvintes, estamos finalizando o programa de hoje. Eu quero agradecer a sua participação. Lembrando que você é membro importante aqui na grande família Rádio JC Guaçucê. Estamos no período da quaresma, amanhã é domingo. Vamos participar da missa, vamos abrir o nosso coração ao perdão, que nós sabemos que o benefício do perdão é reencontrar a paz interior. Não devemos ter medo de nos afastar daquilo que nos faz mal em algum momento da nossa vida. Não significa, meu irmão, que você tem que conviver com aquela pessoa que te fez o mal. Mas, para que o nosso coração viva em paz e em muita harmonia, é necessário que a gente abra o nosso coração ao perdão. Perdoe, para assim Deus também nos perdoar. Vamos pensar nisso, né? Rezemos então um Pai Nosso pedindo a Deus misericórdia para o mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um ótimo final de semana, que Deus abençoe a você e a sua família. Continue em sintonia, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia.